Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de peixes ósseos do grupo dos actinopterídeos, né, os peixes com nadadeiras raiadas. Então, para vocês terem um pouquinho mais da noção, depois saber quais são esses exemplares, né, tão interessantes desse grupo, que é um grupo bem grande, como nós já falamos, né, quase 30 mil espécies dentro do grupo dos peixes actinopterídeos. Então, aqui nós temos algumas ordens, principalmente, né, de peixes, aqui para dar uma ideia de alguns grupos. Aqui é o grupo dos bagres, dos pintados, né, tem esses barbilhões bem típicos, muitas vezes tem espinhos nas nadadeiras, e observe a posição das nadadeiras ventrais pares, então o par peitoral e o par pélvico. Então, esse grupo é um grupo mais antigo, né, considerando então a maioria dos peixes, já que as nadadeiras são mais afastadas. Aqui nós temos já peixes com as nadadeiras mais próximas, que é o grupo aqui dos, né, dentro do grupo dos mais modernos, né, que são peixes, então, de importância comercial, e assim por diante, né? Então, nós vamos visualizar um pouquinho desses padrões aqui mais adiante. Aqui nós temos o grupo, por exemplo, das moreias, são, né, os peixes marinhos, bem alongados, achatados lateralmente. Então, são peixes predadores que ficam normalmente escondidos em rochas. Então, são bem característicos. Aqui nós temos o maior peixe de rio do mundo, que é o pirarucu, da Amazônia. Arapaíma gigas é o nome científico. Então, vejo que ele pode chegar a grande porte, inclusive ele é explorado comercialmente. Em outros países, eles têm em aquários, né, para mostrar essa diversidade da Amazônia. Então, é bem interessante, que é um grupo aqui da nossa região, né, da região norte do Brasil, mas é um peixe, então, nacional, é o maior peixe de rio do mundo. Nós temos aqui o grupo do salmoniforme, são grupos bem basais, né, olha aqui a posição das nadadeiras ventrais pares, são bem afastadas. É um peixe que de importância comercial bastante grande, é um peixe, né, que é comercializado, e uma característica interessante dos salmoniformes é que eles são migratórios, e a gente diz que eles são, então, anádromos, uma vez que eles vão, né, migrar do mar para o rio para se reproduzir. Então, eles são peixes de mar, marinhos, e que quando chega ao período reprodutivo, então, eles sobem os rios para reproduzir lá, então, na cabeceira dos rios. Então, aqui mostrando, né, a forma jovem, né, os recém-fertilizados, jovenzinhos ainda, e as formas larvárias, aqui os alevinos dos salmões. Tá? Então, eles fazem longas migrações, né, nas regiões mais costeiras, então do oceano, segue para o rio, e depois retornam ao mar. Então, são chamadas espécies anádromas, quando sai do mar para reproduzir no rio. Que é diferente desse grupo de peixes aqui, que é o caso da enguia europeia, anguila, que é um peixe catádromo. Então, ele vive nessas regiões, olha aqui, Europa, nas regiões costeiras, especialmente nos rios costeiros aqui da região, e quando é época reprodutiva, eles migram para o mar. Especialmente nesse caso, eles fazem uma migração muito longa, que eles saem lá da Europa e vêm reproduzir aqui na região do Caribe, né? Não são nem bobos nem nada, aqui no Mar de Sargaço para reproduzir. Por muitos anos não se conhecia, né, esse ciclo todo aqui dessa enguia europeia. Mas hoje já se conhece um pouco mais, já se encontra então, nessa região do Mar de Sargaço as formas jovens dessa espécie aqui de enguia. Tá? Então, uma espécie alongada também, sem escamas, né, que vai então ter esse aspecto de reprodução por migração, então eles chamados de catádromos, é justamente o oposto lá dos salmoniformes. Aqui alguns grupos de interesse, especialmente comercial, né, nós temos aqui os lambaris, hoje nós temos, né, um volume bem menor de indivíduos dessas espécies de lambari, mas eles já foram muito pescados. Aqui entra também traíra, pacu, dourados, peixes então de rios, então a maior ordem que inclui aqui peixes de rios, em muitos de interesse comercial. Aqui um exemplo da piranha, que é tão característico dos rios aí do Brasil, na região mais ao norte, né, e que tem aquela característica, né, de serem bem vorazes, né, qualquer sinal de ferimento de alguém dentro da água, então elas atraem esses bichos e eles vêm cardumes grandes e eles podem então realmente causar lesões sérias nas pessoas. Aqui o grupo bem interessante também, que é o peixe chamado peixe elétrico, ou poraquê. Vejo que ele também é um peixe alongado, sem escamas, então nós temos vários aí que são assim. Esse aqui é de água doce, nós temos também o peixe elétrico marinho. Então eles têm um arranjo muscular bem diferenciado, capazes de gerar eletricidade. E lógico que se você tocar num peixe desses, até que não é tão grave, não vai chegar a virar óbito. Mas se estiver, por exemplo, dentro da água e vários peixes desses começarem a liberar, né, essas descargas elétricas, pode realmente ser fatal para os humanos. Então, normalmente eles fazem isso para capturar suas presas, né, e assim por diante. Então, peixe elétrico por aqui, então é o arranjo muscular deles que proporciona essa geração de cargas elétricas.
Aqui o grupo da ordem dos siluriformes. Então, nesse grupo aqui, alguns não têm escamas, né? O caso aqui dos bagres, o bagre marinho, esse aqui é um bagre de água doce, aqueles barbilhões típicos, né? Bem típico desse grupo. E também o grupo dos que tem a chamada da família Loricaridae, justamente tem essas escamas todas fundidas e formam essas plaquinhas ósseas que revestem externamente o corpo. Então, no caso dos cascudinhos dessa ordem, eles são um pouco diferentes em relação a esse aspecto do revestimento. A boquinha está voltada para o substrato. Muitos aquários eles chamam, né, esses cascudinhos de limpa-fundo. Aqui outros grupos também bastante interessantes. O peixe-lua, ele pode chegar a grandes tamanhos, ele é explorado comercialmente, ele é bem modificado, serve na madeira caudal, ventral muito diferentes, na maioria dos peixes. O caso do linguado, que quando ele é jovenzinho, ele é um peixe com aspecto normal de peixe, achatado lateralmente, com um olhinho de cada lado. Mas à medida que ele vai crescendo, um dos olhos vai migrando, e ele fica com apenas um lado, com os dois olhos num lado só. Então, ao longo do desenvolvimento, um dos olhos vai migrando, e ele pode ser tanto do lado direito quanto esquerdo. Então, aqui, na verdade, você não está olhando, uma das laterais do corpo, e ele fica junto ao substrato no fundo bentônico. Então, é um peixe bem interessante, ele não vai ter aquela bexiga natatória típica, já que o papel dele é ficar realmente lá no fundo. Então, os linguados também são peixes explorados comercialmente, né? O filé do linguado, para quem já comeu, é muito bom. Aqui nós temos alguns exemplos de peixes recifais, eles ficam bem próximos à costa, nos ambientes de excursões rochoso, que fica submerso. É o baiacu de espinhos, e aqui um outro baiacu, né, da mesma ordem, né, digamos assim. O baiacu que tem aquelas propriedades de se inflar. Então, lembre que eles têm, né, as bexigas natatórias, e ele pode, então, inflar e ficar, então, aumentado o tamanho. Então, quando se sente ameaçado. Vou mostrar aqui como é que acontece o processo de inflar e do baiacu. Uma coisa interessante aqui desses peixes é que muita gente se alimenta de baiacus. E eles têm uma toxina muito potente, que se for ingerida, a pessoa pode morrer, porque ele fecha os canais de sódio, nós vamos falar isso lá na fisiologia depois, que vão ser os que condutores do sinal elétrico, da contração muscular. Então, as pessoas que se arriscam, né, a se alimentar desse peixe, elas, né, não têm muito, eu acho que essa noção de que realmente a toxina deles é muito potente. E lógico, se souber preparar, retirar o filé sem, né, pegar junto essa toxina, tudo bem, mas é bem arriscado, né? Então, os baiacus, né, são peixinhos então pequenos, recifais, mas em alguns casos se alimentam deles também. Aqui é o grupo dos serranídeos, dessa família, aqui nós temos o mero, a garoupa, o badejo, são peixes grandes, comercialmente importantes, né? Nós temos hoje os meros, né, eles já foram mais ameaçados, hoje nós temos regiões, né, o Parque dos Meros aqui no Paraná, por exemplo, que eles estão protegendo nessa espécie para que ela se mantenha, então, em reprodução. Esse grupo também é um grupo bem importante comercialmente, a família Cianidae, no caso das pescadas, as corvinas, são vendidas, exploradas comercialmente, e aqui nós temos o peixe-agulha, chifide, embora tem vários que têm esse nome de peixe-agulha, mas esse é aquele bem característico, o pessoal às vezes gosta também de pescar por pesca esportiva, né, o peixe grande, explorado aí comercialmente. Aqui tem uns peixes bem interessantes, o peixe-galo, o xarel, ele é bem achatado lateralmente, bem fininho, e tem esse aspecto aqui que lembra, parece realmente um galo, por isso esse nome, e eles também podem chegar a uns tamanhos um pouco maiores aí, e eles vão ser explorados comercialmente também. Aqui vejo a linha lateral nessa família, que é bem característica, ela tem essa disposição aqui com essa curva, ela não é retinha. E aqui nós temos a rêmora. Vocês devem lembrar aquele peixinho que fica em associação com os tubarões. Então, ela tem essa nadadeira dorsal modificada, com uma ventosa, então ele se prende aí nos tubarões. Vou ter uma ideia aqui do grupinho. Então, aqui a associação, né, com o peixe cartilaginoso, então ela se prende dorsalmente. Então, por essa nadadeira aqui dorsal, modificada. Então, são as rêmoras. Então, essa associação é interessante entre rêmoras e o tubarão. Então, elas vão se alimentando dos restinhos que vai sobrando aí quando o tubarão está se alimentando. Bem interessante o grupo também.
Aqui nós temos um grupo bem importante de água doce, né, os ciclídeos. Aqui entra nesse grupo aqui, além da tilápia, entra o cará, entra o tucunaré. Eles são, então, chamados de ciclídeos. A tilápia não é um peixe nativo do Brasil, mas ela é muito criada, né? Ela é comercialmente vendida para alimentação e também tem se utilizado, como eu falei, já a questão do couro, né, desses animais. Aqui mais alguns exemplos. O peixe borboleta é muito comum nos ambientes mais costeiros, do São Luxuoso, assim como os exemplares lá de peixes palhaços, os peixes cardinais, né? Então, os tribões. Esse aqui é um grupo de peixes bem pequenininhos, mas eles formam cardumes muito grandes, então é bastante interessante também, da ordem dos perciformes. E aqui eu já tinha mostrado lá atrás, quando a gente falou de aspectos reprodutivos, o cavalo marinho, assim como o peixe cachimbo, são da mesma família, Cygnatidae, e eles são bem modificados. Aqui nós temos mais uma imagenzinha desses cavalos marinhos, são bem interessantes. Observe que aqui é uma gorgônia, um quinidário colonial, e observem o padrão de cores desse cavalo marinho. Olha aqui o opérculo e ele camufladinho aqui entre os talinhos aqui da gorgônia. Lembra que gorgônias são quinidários, são animais. Olha esse outro padrão aqui. Então, eles têm a coloração igual à coloração do seu substrato, onde eles ficam presos pela cauda preência. Então, um grupo bem interessante dos cavalos marinhos aqui. Então, são peixes ósseos bem derivados. Então, eles são bem pequenininhos. Essa espécie é uma das menores em termos de tamanho. Certo? Então, é bem interessante o grupo dos cavalos marinhos também. E só para finalizar um pouquinho mais, aí, aqui o grupo dos sardinhas e os arenques, também são peixes explorados comercialmente. Nós temos aqui os peixes agulhas, são bem alongados, chamam de peixe cachimbo, alguns também. E aqui um exemplo de peixe voador. Então, veja, não é que ele sai voando como uma ave, mas ele tem essas nadadeiras bem amplas e eles conseguem fazer uns planeios. Então, eles dão uns saltos na água e conseguem planar. Então, assim que os peixes voadores fazem. Tá? Então, eles seguem, né, lá, muitas vezes, né, vão junto com as embarcações. Então, veja que com a cauda e também com as nadadeiras anteriores, né, o par peitoral, eles conseguem fazer esses longos planeios. Então, um grupinho bastante interessante aí também dos peixes voadores, que é do mesmo grupo aí do peixe-agulha. Bem legal. E, finalmente, então, nós vamos finalizando o peixes ósseos, um grupo muito amplo, como eu falei, tem muita coisa para se falar de peixe ósseo, mas nós vamos finalizar por aí. Na sequência, nós vamos falar daí sobre, lembram? Já falamos aqui, então, dos actinopterídeos. Agora, o próximo momento, nós vamos falar um pouquinho só ainda sobre o sarcopterídeo, aquele outro grupo de peixes ósseos, mas não actinopterídeos. Então, sarcopterídeos, na próxima parte da aula. Até daqui a pouquinho.